Que assunto nós vamos falar nesta tarde? Adoração e serviço. Esse é o assunto. O mesmo texto que nós analisamos em uma das nossas lives anteriores, que é o texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, que fala acerca da mulher samaritana. Nós estudamos esse texto numa das nossas lives anteriores. Hoje vamos falar nesse mesmo texto, só que abordando a questão da adoração e serviço. Serviço cristão. Nós conhecemos bem o texto, nós estamos familiarizados com esse texto de João, capítulo 4, só recapitulando algumas coisas que falamos na live anterior. Nesse encontro, que talvez alguns achem um encontro tão somente casual entre Jesus e a mulher samaritana, nós entendemos que é um encontro que está dentro do plano e do propósito de Deus, porque afinal de contas, a vida de uma pessoa, no caso esta mulher, foi totalmente transformada de uma forma significativa, de uma forma maravilhosa. Esse encontro entre esta mulher samaritana e Jesus mudou radicalmente a vida desta mulher, mudou radicalmente as suas concepções, as suas crenças, tudo aquilo que ela havia aprendido. Ela percebe que faltava muita coisa e Jesus vem completar na vida desta mulher aquilo que ela tanto precisa, a salvação, o dom da vida eterna. E nós vemos que, como o texto mostra para nós, Jesus tinha a necessidade de passar por Samaria. E Jesus, ao passar por Samaria, ali junto à fonte de Jacó, cansado da viagem, Jesus se depara com esta mulher, sozinha, isolada. Esta mulher carrega consigo um estigma, essa mulher carrega consigo o preconceito, essa mulher carrega consigo a questão da rixa entre judeus e samaritanos. Essa mulher carrega também o peso de uma vida desregrada, uma vida em que ela tenta acertar, mas ela erra o alvo. Nós conhecemos bem quando Jesus, já mais para o final, vai revelar a vida desta mulher, aquilo que ela passa, aquilo que ela vivencia na sua experiência. Essa mulher isolada, sozinha, triste, estigmatizada, essa mulher tem um encontro existencial com Jesus, ela tem um encontro com a pessoa maravilhosa de Jesus. Essa mulher está cansada da vida, das coisas, de si mesma, dos seus erros, das suas ilusões, das suas decepções, mas agora ela tem diante de si o autor da vida. Ela agora tem diante de si, na pessoa de Jesus, todas as respostas que ela vinha procurando em tantas fontes, em tantos lugares, sem obter êxitos. Essa mulher tem esse encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, essa mulher vai percebendo algumas coisas. Essa mulher vai descobrindo algumas coisas de forma paulatina. A primeira coisa que essa mulher percebe, quando ela começa a travar o diálogo com Jesus, quando ela é interpelada por Jesus, Jesus pede a esta mulher água para beber. Jesus está cansado da viagem. Jesus está exausto e Jesus pede água a essa mulher. E a Bíblia diz que a primeira coisa que essa mulher percebe é que Jesus é um judeu. Conforme o diálogo, conforme a situação vai se desenrolando, essa mulher percebe também que Jesus não é apenas um judeu, ele é também profeta. Que coisa maravilhosa! Porque Jesus começa a descortinar diante desta mulher os mistérios de Deus, as maravilhas do Senhor, a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. E essa mulher começa a perceber que Jesus é também profeta, porque Jesus começa a adentrar uma área muito particular, que é revelar o coração, os segredos do coração, através da palavra do Senhor. Essa mulher, conforme vai se desenrolando, ela percebe que Jesus
não é apenas um judeu e não é apenas um profeta, ela vai descobrir agora Jesus falando diretamente, abertamente, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Jesus vai dizer: eu, mulher, eu sou esse Messias que vocês tanto aguardam. Eu que falo contigo, eu estou me revelando a você. Você conseguiu por si só, de certa forma, perceber, obviamente, que eu sou um judeu? Há vários fatores que denunciam isso. Isso é facilmente observável, mas você também percebeu ao longo da nossa conversa que eu sou profeta e de fato sou profeta, mas agora eu estou dizendo a você: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou a resposta para a tua alma, eu sou a resposta para a tua vida. E Jesus pede água a essa mulher, e a mulher diz: como sendo tu judeu, pedes água a mim que sou mulher samaritana? Jesus veio romper aqueles paradigmas, aquelas barreiras étnico-culturais, religiosas e etc. Jesus veio para resgatar a ovelha perdida. E Jesus agora está travando o diálogo com essa mulher. E Jesus tem um plano, um propósito na vida desta mulher. A Bíblia vai falar para nós que depois que esta mulher percebe que Jesus é judeu, depois que a mulher percebe que Jesus é profeta, e depois que Jesus revela a esta mulher que ele é o Messias, o Cristo, agora eles vão adentrar num assunto muito importante, igualmente importante. A mulher vai aproveitar o ensejo, agora que ela sabe que Jesus é o Cristo, é o Messias, ela vai aproveitar o ensejo e ela vai fazer uma pergunta a Jesus, ela vai colocar uma situação para Jesus. Vocês, os judeus, dizem que o lugar correto de adoração é em Jerusalém, no templo. Nós, os samaritanos, acreditamos que é no Monte Gerizim. Adoração no monte, adoração no templo. Esta mulher quer saber quem está com a concepção correta, quem pratica a verdadeira adoração. Nós, os samaritanos, ou vocês, os judeus? Nós, samaritanos, aprendemos que é aqui no Monte Gerizim que se deve adorar, e vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém. Afinal de contas, quem está com a razão? Jesus então vai ensinar coisas tremendas, extraordinárias a essa mulher. Jesus vai trabalhar para desconstruir as concepções que esta mulher tem em relação a esse assunto tão precioso, adoração. A verdadeira adoração não é nos moldes humanos, não é conforme as nossas concepções, é conforme aquilo que Deus estabeleceu. Não é conforme as tradições humanas. Diga-se de passagem, as tradições humanas são falíveis e muitas vezes equivocadas. Não é à toa que Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não passam de preceitos humanos. É possível adorar a Deus de forma equivocada. É possível adorar a Deus em vão. Isso saiu da boca de Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Adoração é coisa do coração. E eu tenho que concordar com o Tozer quando ele diz que adoração é sentir com o coração. Adoração é sentimento do coração. A verdadeira adoração, ela brota do coração transformado por Deus. E não apenas de lábios que estão preocupados em agradar, em provar alguma coisa a alguém. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não passam de preceitos humanos.
Então perceba que como essas duas coisas estão interligadas e de certa forma afetam ou anulam de certa forma a adoração, invalidam a adoração, tornam a adoração vã. Do ponto de vista humano, talvez seja algo extraordinário. O ser humano está fazendo algo dentro das suas concepções, está adorando a Deus, oferecendo a Deus sacrifícios, tentando agradar a Deus, convencer a Deus, ou até mesmo receber algo de Deus por meio das suas adorações, mas não passam de adorações vãs. Um coração longe de Deus e uma doutrina equivocada são marcas de adoração vã. Se a doutrina que é ensinada não passa de preceitos humanos, estão adorando a Deus em vão. Se não é a doutrina de Deus, e se não é a doutrina bíblica, a adoração pode se tornar vã. Isso saiu dos lábios de Jesus. Há tantos movimentos que nós temos observado ultimamente, muitos movimentos em que pretensamente dizem que estão adorando a Deus. Trouxeram para a adoração elementos estranhos à doutrina bíblica, elementos que não suportam o menor confronto com a Bíblia, porque não são bíblicos. E se não há doutrina, e se não é de acordo com a doutrina bíblica, Jesus disse, a adoração é vã, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A doutrina que leva à verdadeira adoração é a doutrina bíblica. É aquilo que está revelado na palavra. Nós não precisamos inventar moda. Nós temos que ficar dentro dos limites da palavra de Deus. Aí Jesus vai dizer, mulher, vem a hora e já chegou. Perceba como que Jesus trabalha aqui. Mulher, vem a hora e já chegou. É algo futuro e que é ao mesmo tempo experimentado no presente. É uma realidade futura que vai abarcar muitos outros além dessa mulher. Mas é uma realidade presente porque o diálogo está sendo estabelecido ali naquele momento entre Jesus e a mulher. É esse o momento de adoração, esse é o momento de descobrirmos os segredos da adoração, o momento em que é estabelecida a conexão com Deus. Perceba que é só Jesus e a mulher, é só você e Jesus. Nós sabemos que a adoração tem uma dimensão coletiva. Quando nos reunimos como igreja, nós adoramos a Deus coletivamente, mas a adoração também deve ser vivenciada e principalmente no âmbito da individualidade, Deus e o ser humano, estabelecendo uma profunda conexão. Vem a hora, mulher, e já chegou. É esse momento, é esta hora. Mas vem a hora, versículo 23 de João 4, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, a mulher está falando de adoradores, adoradores dentro da concepção judaica, adoradores dentro da concepção dos samaritanos, mas Jesus não fala nem de um e nem de outro. Jesus rompe com essa lógica, quebra esse paradigma e Jesus vai se referir aos verdadeiros adoradores. Jesus está mostrando que os verdadeiros adoradores não estão restritos ao grupo dos samaritanos e nem tampouco ou tão somente ao grupo dos judeus. Apesar de que sim, pode haver verdadeiros adoradores, tanto em um grupo quanto em outro. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus rompe aquelas crenças, aquelas tradições, aquelas concepções. Jesus rompe com essa ideia quase que tribalista, um Deus restrito
a uma tribo, a um povo, a um local específico tido como sagrado, de fato é sagrado, mas Deus não está preso a essas amarras. E o fato de Deus não estar preso a essas amarras é o fato de que Ele próprio procura os verdadeiros adoradores. Ele é que procura os verdadeiros adoradores. Aí nós podemos lembrar aquilo que está registrado na palavra do Senhor, quando diz, o próprio Deus dizendo: achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus achou um verdadeiro adorador. Guarde isso, porque nós vamos estabelecer conexão entre isso que está sendo falado agora e o texto. Nós só estamos falando por agora ainda acerca da adoração ou a verdadeira adoração. Achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A verdadeira adoração, o verdadeiro adorador é aquele que tem disponibilidade de servir e fazer toda a vontade de Deus. Sabe por que há muitas pessoas hoje nas igrejas, nas nossas igrejas, no nosso meio, que já não fazem quase nada para Deus, ou praticamente nada para Deus, relacionado ao serviço cristão, à obra do Senhor, porque perderam de vista a dimensão da importância da verdadeira adoração. Deixaram de ser verdadeiros adoradores. São adoradores que estão presos numa concepção restrita. Não entenderam ainda que Deus está procurando verdadeiros adoradores e que Deus quer encontrar em nós, em mim e em você, esse verdadeiro adorador. A adoração é em espírito e em verdade. Aí eu devo lembrar o texto de Gálatas, em que Paulo diz: nós é que somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito Santo. A verdadeira adoração, ela só acontece, só é possível com a presença do Espírito Santo. A verdadeira adoração, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. Ela não brota naturalmente do próprio ser humano, aquém de Deus, longe de Deus, não. Ela brota do coração transformado, tocado, regenerado, transformado pelo Espírito Santo. Nós que adoramos a Deus no Espírito Santo. A adoração é em espírito e em verdade, a verdade da palavra de Deus, quando o próprio Jesus diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Quando a doutrina verdadeira, saudável, bíblica é pregada, ensinada, aprendida e praticada, isso possibilita nós adorarmos a Deus em verdade, na integridade da palavra do Senhor. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração, perceba, ela é centrada na pessoa de Deus. Ela é realizada mediante o Espírito Santo. Ela é instrumentalizada por meio da palavra, portanto, da doutrina bíblica. E perceba como Jesus coloca aqui: Deus é Espírito. E por isso é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perceba que, de acordo com Jesus, a verdadeira adoração, ela também está relacionada a um conceito correto acerca da pessoa de Deus. Deus é Espírito, e por ele ser Espírito, a adoração tem que ser feita desta forma. Daí a importância da doutrina bíblica
do estudo bíblico, da leitura bíblica, de se aprender realmente a palavra de Deus. A mulher vai dizer no versículo 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Aí Jesus vai dizer: eu sou eu que falo contigo. Jesus está falando aqui de adoração. Perceba como que a adoração está em conexão com o conhecimento acertado acerca de Deus, o conhecimento acertado acerca de quem é Jesus. Jesus era judeu, era profeta, mas era e é Cristo. Perceba que quando essa revelação vai se tornando cada vez mais aclarada na mente e no coração dessa mulher, conforme ela vai adentrando os mistérios de Deus, aprendendo cada vez mais, aquela sede no coração dela vai crescendo. Nesse momento em que a mulher descobre que Jesus é o Messias, é o Cristo, os discípulos chegam. Que coisa maravilhosa! Por que você está falando com ela? Por que o Senhor está falando com ela? Se o Senhor precisava de algo, era só nos pedir. Quando a mulher sai dali, aí entra aqui a dimensão que eu quero abordar: adoração e serviço cristão. Porque há tantas pessoas nas igrejas que já não fazem mais nada para Deus. Não tem prazer em ser um voluntário na obra. Quantos pregadores já não penduraram as suas Bíblias, por assim dizer? Já não tem mais prazer em pregar o Evangelho. Já não tem mais prazer em estudar a Bíblia e descobrir os mistérios de Deus para compartilhar com o povo de Deus. Estão, a exemplo do povo que estava exilado, estava no exílio, penduraram as suas harpas, porque estavam numa terra estranha e perderam o prazer de adorar a Deus. Essa mulher saiu da presença de Jesus devido ao fato de que os discípulos chegaram. A mulher está de certa forma desconcertada diante de todo o vislumbre da glória, da grandeza, das revelações que recebera do próprio Jesus Cristo. A vida desta mulher está impactada, a vida desta mulher já não é mais a mesma. Ela sabe agora como adorar a Deus. Quem ensina a forma correta de adorar a Deus não são as instituições religiosas, a religião, a filosofia, a teologia, qualquer coisa, qualquer instância que seja. Quem ensina o que é verdadeira adoração é o próprio Deus na sua palavra. Tem muita gente achando que está adorando a Deus e agradando a Deus, mas a exemplo do que Jesus disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Aonde a doutrina bíblica não é valorizada, a adoração é, de certa forma, invalidada, se torna vã. Crente que não gosta da doutrina, não aprecia a doutrina, que tipo de adoração ele vai oferecer a Deus? O versículo 28 diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer agora. Aquele cântaro, aquela mulher carregava consigo todos os dias quando ela ia àquele poço. Ela ia num horário onde tinha pouco ou nenhum movimento, porque ela carregava consigo muitos estigmas, muitas situações preconceituosas, etc, etc. E essa mulher procurava um certo isolamento. Mas naquele dia ela foi encontrada por Jesus. E esse cântaro que ela levava consigo para abastecer de água era pesado. Ela enchia de água e carregava a uma certa distância para levar, para suprir as suas necessidades. Era naquele cântaro que ela depositava a água que ela tirava da fonte. Mas agora essa mulher percebe que ela encontrou uma fonte inesgotável, fonte de águas vivas, e que ela não precisa mais carregar o peso do cântaro. O verdadeiro adorador
É aquele que, quando descobre a revelação, a grandeza da palavra de Deus, de quem é Jesus, de quem é Deus e do que seja a verdadeira adoração, essa pessoa se desvencilha dos pesos. Os pesos. O coração dessa mulher está borbulhando de água viva. Por isso Jesus disse em João capítulo 7, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Essa mulher agora, ela é uma adoradora, uma verdadeira adoradora. A mente dela já não está presa às amarras de uma adoração restrita a um lugar específico. No caso dos samaritanos, o Monte Gerizim, no caso dos judeus, o templo em Jerusalém. Essa mulher agora se sente livre para adorar a Deus. A primeira coisa que essa mulher faz, ela volta para o seu vilarejo com uma notícia, uma novidade, uma mensagem. Eu acho tão interessante quantas pessoas hoje se dizem verdadeiros adoradores, mas não tem mensagem alguma para transmitir. Não tem vontade alguma de falar de Jesus para ninguém e acham que são verdadeiros adoradores, porque talvez cantem louvores, porque talvez exerçam certas performances no meio religioso institucional, porque talvez sejam reconhecidos e aplaudidos como cristãos exemplares. Deus está atrás de verdadeiros adoradores. Deus encontrou num lugar improvável. Deus encontrou num lugar solitário uma mulher só, marginalizada, estereotipada, estigmatizada. Deus encontrou um coração contrito e quebrantado, um coração aberto, um coração disponível para receber a palavra. E essa mulher sai dali da presença de Jesus, mas ela sai com uma real concepção do que é adorar a Deus. E por ela descobrir o que significa verdadeiramente adorar a Deus, o que brota no coração dessa mulher, a qualidade que surge nela agora é serviço. Serviço cristão. Essa mulher volta ao seu vilarejo e vai anunciar o que ela viu, ouviu, o que ela experimentou. Essa mulher é, portanto, a primeira missionária, a primeira pessoa a fazer missões, uma adoradora. Quantas pessoas hoje talvez estejam pregando a palavra, pastoreando uma igreja, fazendo obra missionária à frente de um trabalho, mas que não são, nem de longe, verdadeiros adoradores. Eu concordo com Tozer quando ele diz que uma pessoa que não é um verdadeiro adorador e um homem e mulher de oração não são dignos, de certa forma, de estar à frente de um trabalho, de uma obra assim. Tem que ser adorador, tem que ser homem e mulher de oração. E essa mulher se torna uma verdadeira adoradora, ela sai da presença de Jesus e vai fazer a obra. Perceba, Jesus não deu uma ordem para essa mulher. Jesus não a comissionou como comissionou os 12 apóstolos. Jesus não a enviou como enviara os 70, os 12. Tudo brota na espontaneidade. O verdadeiro adorador não precisa de qualquer pressão externa, de qualquer cobrança para fazer a obra de Deus, para estar na igreja, para buscar Jesus, para orar, para pregar, para cantar, para louvar. Nasce da espontaneidade. O coração pega fogo, o coração está inflamado e a pessoa quer fazer parte do agir de Deus. Quantas pessoas hoje
já não se envolvem mais na obra do Senhor, porque perderam o prazer e a dimensão da verdadeira adoração. Essa mulher espontaneamente sai da presença de Jesus, chegando no vilarejo, ela vai anunciar, ela vai falar de Jesus. O que nós precisamos hoje é de verdadeiros adoradores nas igrejas, nas nossas igrejas. Porque quando nós os tivermos, nós experimentaremos uma verdadeira reforma, um verdadeiro avivamento, um verdadeiro mover de Deus poderoso. Oh, glória a Deus, é uma mulher só. Não eram os 12 apóstolos, não eram os 70 que foram enviados, é uma mulher só apenas, que não recebe qualquer comissionamento, não recebe qualquer ordem. Ela não é enviada, ela é disponível, ela vai e faz. Verdadeiros adoradores, eles têm essa marca, essa característica, eles fazem. Eles fazem. Não precisa o pastor ficar implorando, pedindo, lembrando. Eles sabem das suas responsabilidades, eles conhecem, o coração queima. Eu quero falar de Jesus, eu quero fazer a obra, eu quero me envolver mais. Fica difícil de acreditar em pessoas que se dizem verdadeiros adoradores, mas têm tão pouca ou nenhuma disponibilidade para Deus e para a obra do Senhor. Sempre há uma desculpa. Sempre há uma desculpa para as coisas de Deus, porque para as coisas da vida e deste mundo nós damos um jeito, nós encontramos tempo, nós encontramos energia. Deus vai nos cobrar isso. O que nós precisamos é resgatar o coração de verdadeiro adorador, o primeiro amor. Nós podemos e devemos fazer isso. Devemos pedir graça do Senhor. Dizer: Senhor, transforma a minha vida, me ajuda. Primeira coisa é reconhecer quando a coisa não está indo bem, quando a nossa vida espiritual precisa de reparos. Há crentes que já perceberam isso, constataram isso, mas permanecem na mesma rota. É tempo de acordar, é tempo de avivamento, de quebrantamento, de colocar a boca no pó e orar, como dizem Lamentações, porque talvez ainda haja esperança. E a mulher vai e fala: eu conheci um homem, uma pessoa extraordinária. Você não precisa elaborar um discurso bonito, é só falar o que Jesus fez na tua vida. Tudo que essa mulher tem para falar é: eu encontrei um homem maravilhoso, eu encontrei um homem que falou palavras que tocaram profundamente a minha alma, o meu coração. Eu já não sou mais a mesma, não me pergunte o que aconteceu, mas algo foi processado aqui dentro de mim. Será que não é ele o Cristo? Claro que ela sabe que é o Cristo, mas ela quer despertar curiosidade nos seus ouvintes. Ela quer que os seus ouvintes se sentam desafiados a sair da sua zona de conforto e ir em busca de Deus. O verdadeiro adorador é assim, ele não se conforma com o comodismo próprio e nem dos que estão à sua volta. Eu encontrei um homem, ele transformou a minha vida, e eu quero que vocês o conheçam. Vamos lá, será que não é ele o Cristo? Ele revelou a minha vida toda. E a Bíblia diz que as pessoas ali do vilarejo, pela força do testemunho dessa mulher, acreditaram em Jesus, sem ainda terem tido o encontro presencial com Jesus, só de ouvir falar. Nós podemos levar pessoas a conhecerem a Deus, mas nós precisamos nos tornar primeiramente verdadeiros adoradores. Sabe por que às vezes o nosso discurso é fraco e não convence nem a nós mesmos? Porque falta nós voltarmos, recuperarmos, resgatarmos essa dimensão tão importante
da verdadeira adoração. E a Bíblia diz, no versículo 39, que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos acreditaram pelo testemunho. Aí eu aprendo aqui que o verdadeiro adorador, ele tem disponibilidade por serviço, para a obra, para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. E que o verdadeiro adorador tem um testemunho para contar. Pastor, eu não sei pregar. Fala o teu testemunho. Pastor, eu não conheço bem a Bíblia. Fala o teu testemunho. Muitos creram em Jesus a partir do testemunho da mulher. Essa é uma dimensão também que está sendo perdida hoje em dia em muitas igrejas. A dimensão do testemunho. E detalhe, em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos arraiais evangélicos, quando é dada a oportunidade para se testemunhar, querem pegar aquela pessoa que ficou rica para dar o testemunho, para que afinal de contas também todos se empolguem a se tornarem ricos. Não é desse tipo de testemunho que nós estamos falando, apesar de que eu sei, nós sabemos que Deus prospera as pessoas, Deus abre portas, Deus faz coisas maravilhosas, isso deve ser testificado, claro, obviamente, mas o testemunho que eu estou falando aqui é o testemunho de transformação, de vida, de salvação. É esse testemunho que essa mulher falou para essas pessoas, e foi esse testemunho que tocou-lhes o coração de tal maneira que eles creram. Passou na mente deles, eu quero isso para a minha vida. Eu quero conhecer esse Jesus e eu quero experimentar essa transformação que essa mulher experimentou. Versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus. Primeiramente, eles são abordados pela mulher com o testemunho que ela tem para contar. Ela não faz uma pregação, porque afinal de contas ela não é pregadora. Ela só conta o testemunho dela. E agora os samaritanos têm a oportunidade de encontrar-se com Jesus. E eles fazem um pedido a Jesus. Eles pediram que Jesus permanecesse com eles. E Jesus ficou ali ainda 2 dias. Deixa eu falar aqui uma outra situação dos verdadeiros adoradores. Porque essa mulher se tornou uma, e agora essas pessoas que ouvem o testemunho dela, acreditam em Jesus e têm um encontro com Jesus, também se tornam verdadeiros adoradores. Uma outra marca dos verdadeiros adoradores, eles querem a presença de Jesus, sem pressa. Tem gente que vai ao culto, o culto é 1 hora, 1h30, a pessoa já fica agoniada, quer logo ir embora. Não tenha pressa de sair da presença do rei. Esses homens pediram, Senhor, fica mais conosco. Está tão gostoso a tua presença. Que palavra. Hoje em dia, muitos que se dizem adoradores são tão apressados para sair da presença de Deus, do culto, por exemplo. Às vezes o culto é uma vez na semana, no domingo, devido a várias situações, enfim, estruturais, enfim. E a pessoa não consegue oferecer para Deus um dia da semana, 1h30 ou 2 horas, para estar na presença do Senhor. Porque se sente enfadado, se sente descontextualizado, porque já não é mais um verdadeiro adorador. É alguém preso a formalidades, a exterioridades. Precisa resgatar a dimensão da importância da verdadeira adoração, porque verdadeira adoração é assim. Nós queremos estar na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus. Senhor, fica mais, Senhor. Nós queremos aprender mais. Nós queremos experimentar mais, nós te queremos mais.
Versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Alguns creram por causa do testemunho da mulher. Isso é válido, isso é bíblico. O testemunho pode ser um instrumento para alcançar uma vida para o Senhor Jesus. E agora muitos outros creram por causa da própria palavra de Jesus. E diziam, versículo 42, e diziam à mulher: já agora não é pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Perceba como que a verdadeira adoração também está conectada à ideia de salvação. Muitos querem se tornar verdadeiros adoradores com outras motivações. Querem adorar a Deus para convencer Deus a fazer algo em suas vidas. Querem adorar a Deus e até derramam muitas lágrimas, se emocionam e se quebrantam e são até sinceros, mas porque querem ver uma situação transformada. Quando na verdade a verdadeira motivação para adorarmos a Deus é a própria pessoa de Deus. A salvação, a vida eterna, tudo mais é secundário. Nós precisamos resgatar a dimensão da importância da verdadeira adoração. Uma mulher se tornou, por assim dizer, a primeira missionária. Mas antes de ela se tornar missionária, ela se torna primeiro verdadeira adoradora. Não importa se eu carrego o título de pastor, não importa se você carrega um título de pregador, de teólogo ou qualquer outro título que possa haver. Se tudo isso não for precedido de uma experiência de verdadeiro adorador, Deus não está procurando pastores, Deus não está procurando teólogos, Deus não está procurando cantores, Deus está procurando verdadeiros adoradores. É isso que nós devemos ser, verdadeiros adoradores. Por que falta tanta disponibilidade hoje nas igrejas de membros, de pessoas que se envolvam mais na obra do Senhor? Porque nós precisamos de mais adoradores, verdadeiros adoradores. A nossa oração é que Deus levante, nesse tempo que nós estamos vivendo, um exército de verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores são aqueles que vão fazer a obra, que vão fazer o serviço, sem precisar serem cobrados. Eu quero orar por você e com você. Você que ouviu essa mensagem e diz: pastor, eu preciso muito que Deus reavive isso na minha vida. Eu não quero viver uma vida monótona, na mesmice. Eu quero experimentar coisas grandiosas da parte do Senhor. Paulo disse a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. A segunda carta de Paulo foi a última que ele escreveu, antes de ser decapitado às margens do rio Tibre. Paulo combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, é necessário. O verdadeiro adorador, ele trabalha em cima de prioridades, de necessidades, daquilo que é essencial. Perceba quando Jesus diz a essa mulher: importa, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador trabalha com a seguinte prioridade: o importante é adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você coloca outras coisas à frente disso, você está perdendo a sua essência de verdadeiro adorador. Aleluia! Se você coloca a sua carreira à frente disso, o trabalho, a família, Jesus disse que aquele que ama pai, mãe ou filho mais do que a mim, não é digno de mim. Se você coloca o seu projeto pessoal, os seus sonhos, as suas ambições à frente disso,
como sendo mais importante, você está perdendo ou já perdeu a essencialidade da verdadeira adoração. O importante, Jesus está dizendo, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí Paulo vai dizer para Timóteo, esse jovem pastor, um obreiro da casa de Deus, um jovem que carrega consigo uma responsabilidade gigantesca. Paulo confiava muito em Timóteo. Paulo depositava muita confiança em Timóteo, investiu em Timóteo porque via nele potencial. Mas esse jovem pastor, diante das vicissitudes da juventude, recebe um recado de Paulo: Timóteo, é necessário. Sabe quando você ouve a palavra de Deus através da boca dos seus profetas, dos seus servos, do pastor, do pregador, e Deus chamando a nossa atenção de alguma forma para aquilo que é importante e necessário? É nisso que nós temos que focar. Porque se Deus está falando para você, mostrando a você o que é essencial, o que é necessário, o que é importante, mas você não consegue tirar os olhos das coisas supérfluas da vida, você está perdendo a essencialidade da verdadeira adoração. Timóteo, é necessário que tu, não eu, não sou eu que devo fazer isso por você, mas é necessário que tu reavives o dom de Deus que há na tua vida, através da imposição das minhas mãos. Eu vou finalizar essa mensagem aqui, explorando rapidamente esse versículo. É necessário que tu reavives o dom de Deus na tua vida. Perceba que Paulo não diz que Timóteo perdeu o dom de Deus, que o dom de Deus não estava mais na vida de Timóteo. Estava lá, mas estava adormecido. Por algum motivo, adormeceu, esfriou, foi deixado de lado. Será que não é isso que tem acontecido na vida de muitos? As preocupações, as coisas da vida têm consumido toda a tua vida, toda a tua existência, todo o teu tempo, as tuas energias, e você não percebe ainda ou não percebeu ainda que o dom de Deus na tua vida precisa, necessita, com urgência, ser reavivado. E quem deve fazer algo a respeito não é o pastor, não é o esposo, não é a esposa, é você mesmo. Enquanto você ficar atribuindo a culpa a outros, não perceber que você deve fazer algo a respeito. Que se você está vivendo uma vida triste, monótona, você deve fazer algo. E esse algo que Paulo disse a Timóteo, é: Timóteo, isso aí que está aí dentro, adormecido, é necessário que tu reavives esse dom de Deus na tua vida. Eu não sei como é que está o dom de Deus na tua vida. Como está a tua vida de verdadeiro adorador? De quem faz a obra? De quem ora? Talvez você ore e não vê resposta e isso te desanima. Talvez você prega e já não sente mais o mover e a unção de Deus. É necessário que tu reavives isso na tua vida. Aí Paulo vai dizer: através da imposição das minhas mãos. Perceba que apesar de Paulo dizer que é através da imposição das minhas mãos, mas perceba que Paulo diz: deve partir de você. Se não partir de você essa disposição, essa necessidade, essa constatação de que as coisas não estão como deveriam estar na tua vida, e se tu não fizeres algo a respeito, nada poderá ser feito. Eu estou enxergando algo na tua vida, estou te alertando, talvez tu já tenhas percebido, mas pelo que vejo não fizeste nada a respeito ainda. Deus está falando comigo e com você aqui nesta tarde. Sabe aquela parábola em que cada um recebeu determinada quantidade de talentos? O que recebeu um talento, escondeu, enterrou o talento, adormeceu.
Será que não é isso que tem acontecido na vida de muitos crentes? Que já perderam a dimensão, o significado, já nem sabem mais a experiência, o gosto que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando as pessoas vão à igreja, a mensagem é pregada, os louvores são cantados e a pessoa não sente a presença de Deus. A pessoa dobra o joelho e ora e tem a sensação de que a oração não passa do teto. Deus quer que você reavive o dom dele na tua vida. É uma necessidade urgente. Verdadeiros adoradores andam com o coração inflamado, pegando fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu quero orar por você. Esse momento, é essa hora que você deve ser reavivado, porque é esse momento que você está ouvindo essa mensagem e que Deus fala ao teu coração. Não espera para amanhã. Essa mulher não disse assim: peraí, eu vou voltar para casa, vou tentar processar tudo isso, vou fazer até um curso de teologia para tentar entender todos esses mistérios, e quando eu processar tudo isso, eu vou experimentar tudo isso que Jesus está falando. Não. Conforme o conhecimento vinha, ia brotando algo dentro dessa mulher. É agora, é nesse momento que você pode ser reavivado, o dom ou os dons de Deus na tua vida. E Paulo disse bem assim para Timóteo. Timóteo é pastor, ele não era evangelista, não era missionário. Mas olha o que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe o que eu aprendo? Quando nós somos verdadeiros adoradores e procuramos reavivar o dom de Deus na nossa vida, não importa o cargo que nós ocupemos, quer seja um pastor, um mestre da palavra, um professor da escola bíblica dominical, um diácono e etc, todos nós devemos carregar conosco essa responsabilidade e essa disposição, que é fazer o trabalho de um evangelista, evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, ainda que não sejamos oficialmente ou tecnicamente falando um missionário, um evangelista. Timóteo não era evangelista, ele era pastor, mas Paulo disse: faça o trabalho de um evangelista. A mulher samaritana não era diaconisa, não era obreira, não era missionária, mas ela fez o trabalho de uma evangelista, de uma missionária, anunciando o evangelho na sua terra. Por quê? Porque ela se tornou uma verdadeira adoradora. Eu quero dizer para você, você é um verdadeiro adorador. Talvez a chama tenha apagado, está só uma fagulha, uma centelha aí dentro. Mas quando tu tomares a decisão, a disposição, Jesus vai incendiar o teu coração. Jesus vai inflamar o teu coração com a presença e o fogo do Espírito Santo. Você vai voltar a ter alegria em ir à casa do Senhor, em estar na casa de Deus, em pregar o Evangelho, em fazer a obra. Deus vai te usar numa dimensão poderosa e extraordinária. Deus quer renovar sobre a tua vida a unção. Deus quer renovar esse dom que há na tua vida. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por essa tarde de despertamento. Deus, o Senhor está falando aqui nesta tarde com filhos, filhas, servos e servas tuas, Senhor, verdadeiros adoradores. Meu Deus, não permita que nada venha, meu Deus, tirar essa essência de nós, Pai. Meu Deus, que venha a ser renovado na nossa vida, meu Deus, as tuas bênçãos, que venha a ser renovado na nossa vida o dom de Deus e que nós possamos ter disponibilidade de fazer a obra, Senhor,
Nos torna verdadeiros adoradores, Pai. Nos torna verdadeiros adoradores, ó Deus, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, e a exemplo da mulher samaritana, Senhor. Ó Deus amado, por onde nós passarmos, que o testemunho que nós temos para contar, testemunho de transformação, de libertação, de cura, de salvação, meu Deus, alcance outras vidas, ó Pai. O que eu te peço, ó Deus, nesta tarde, eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.